estudando o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro o coração. E neste capítulo nós vamos estudar simplicidade e pureza de coração, pecado por pensamentos, adultério, verdadeira pureza, mãos não lavadas, escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. E nas instruções dos Espíritos vamos estudar as seguintes mensagens: deixai que venham a mim as criancinhas, e bem-aventurados os que têm fechados os olhos. E agora então nós vamos estudar pecado por pensamento, adultério. Item 5. Aprendeste que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Este ensinamento de Jesus está na Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 27 e 28. Mas é pequeno. Quando Moisés ensinou aos antigos, isto é, ao povo hebreu, por volta aproximadamente de quase 1500 anos antes de Cristo, ele recebeu então um ensinamento que não podia cometer adultério, não podia praticar a coisa, né? Não podia fazer nada nesse sentido. Depois, Jesus veio falando que não podia nem pensar em adultério. Rapaz, isso é difícil demais. Imagina, nem pensar. É difícil dominar o pensamento. E o pensamento, às vezes a pessoa cobiçada, desejada, nem fica sabendo aí. João Grandão, Jesus veio numa época depois em que as pessoas tinham condições de compreender melhor as leis de Deus. Quando ele falou que não deve nem pensar em adultério, ele quis dizer que quem comete adultério é porque pensou. Se a pessoa não cobiça, não deseja a mulher do próximo ou o homem da próxima, ele ou ela nem pensa, porque a pessoa que tem puro coração nem pensa nas coisas erradas. Rapaz, nem pensar? Imagina, uma mulher que você acha bonita, te dá bola, nem pensar mais? Não pode? João Grandão, para nós hoje está mais fácil trabalhar isso, porque temos a doutrina espírita, que veio depois de mais de 1800 anos depois de Jesus, para explicar melhor essas questões. Por exemplo, neste tempo em que estamos começando agora a esta leitura, a este vídeo leitura do capítulo 8º, item 6, Allan Kardec nos informa que adultério não significa somente desejo, cobiça sexual, mas tudo que possa adulterar, tudo que é feito fora do normal, tudo que for errado representa o mal, algo que foi adulterado. Allan Kardec comenta também no item 7 que o progresso não é rápido para todo mundo, depende do esforço de cada um dentro do seu livre arbítrio. João Grandão, a pessoa evoluída espiritualmente, ele nem pensa em adultério, em qualquer circunstância. Nem pensa. Agora, a pessoa que pensa, mas corrige esses pensamentos para não cair em erro, essa pessoa já evoluiu um pouco, já está a caminho do progresso. Agora, a pessoa que pensa, pratica o ato, ou às vezes não pratica por falta de oportunidade, aí sim, esta pessoa ainda está em fase espiritualmente bem atrasado. Ô João Grandão, e a doutrina espírita nos fala muito sobre a questão do pensamento hoje. Ela explica, desdobra muito essa questão. Por isso que Jesus tem razão ao dizer que o pecado já existe no pensamento, porque a doutrina espírita nos mostra que o pensamento gera fluidos, aquilo que nós chamamos de energia. O pensamento leva ao ato, provoca ações, que o pensamento cria imagens. Podemos influenciar as pessoas pelo pensamento e podemos também receber influência das pessoas
seja esta pessoa encarnada ou desencarnada, pelo pensamento. A respeito disso, é bom que você, leitor amigo, faça uma leitura minuciosamente no Livro dos Espíritos, nas questões 457, 525, 467 e no livro A Gênese, no capítulo 14, sobre os fluidos, nos itens 13 a 15, na Revista Espírita de Allan Kardec, do mês de junho de 1859, no Livro dos Médiuns, na segunda parte, capítulo 8, e na internet você pode encontrar também a Bíblia do Caminho, fotografias do pensamento, neste site aqui que nós estamos mostrando. Então veja isso para você entender bem a questão do pensamento. Esta sugestão serve para você também, João Gradão, para entender melhor os ensinamentos de Jesus. Estude Kardec para entender Jesus. Zé Pequeno, não tem jeito não. Eu amo mesmo esse espiritismo e estou cada vez gostando mais. Ele pega os ensinamentos de Moisés, Jesus e explica detalhadamente para nós. É verdade, João Grandão. Então vamos agora ao comentário de Allan Kardec sobre este ensinamento de Jesus. No item 6, a palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, porém, num sentido mais geral. Muitas vezes Jesus empregou a palavra adultério, por extensão, para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mau, como, por exemplo, nesta passagem: porquanto se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer, ele condena o pecado, quer dizer, Jesus condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Item 7. Esse princípio suscita, quer dizer, esse princípio provoca naturalmente a seguinte questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Cumpre-se faça aqui uma importante distinção. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre em virtude do seu livre-arbítrio. Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela, isto é, a alma, o repele com energia. É sinal de esforço por apagar uma mancha. Não cederá se apresentar oportunidade de satisfazer a um mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Aquela alma que, ao contrário, não tomou boas resoluções, procura ocasião de praticar o mau ato e, se não o leva a efeito, não é por virtude da sua vontade, mas por falta de ensejo. É, pois, tão culpada quanto o seria se o cometesse. Em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se. Naquele, finalmente, que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Num, o trabalho está feito, no outro, está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem.
Deus, que é justo, leva em conta, ou seja, considera todas essas mudanças que já se encontram nos atos e nos pensamentos do homem.